Olá, caros alunos do sexto ano, tudo bem? Vamos então para a aula de número 3, fatores climáticos. Os conteúdos, então, os 4 fatores climáticos: latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. Qual que é o objetivo, então, dessa aula? Caracterizar os principais fatores que influenciam nessa dinâmica climática. A altitude, a latitude, a maritimidade e a continentalidade, com certeza, caracteriza tudo o que acontece no clima. E é o que nós vamos aprender nessa aula. Vem comigo. Fatores climáticos. Observe a previsão do tempo de dois municípios do estado de São Paulo, Campos do Jordão e Ubatuba. Bom, estrategicamente, né, foi colocado essas duas cidades pela SEDUC. Aí ele vai começar com uma pergunta disparadora. Qual que é o município que tem a menor temperatura, né, a mais baixa? Bom, quando você olha, né, os dois quadros que estão aí, logo você já presume que a cidade de Campos do Jordão tem menor temperatura, porque está aparecendo aí 20 graus. Já a cidade de Ubatuba tem 24 graus Celsius. Aqui, 20 graus Celsius em Campos do Jordão. Bom, professor, até aí, quando me passam a informação clara, tudo bem. Mas você sabe qual desses municípios fica mais próximo do mar? Né? E aí só de olhar esses dados que estão na tela, você precisa aprender como fazer essa leitura para saber quem é que está mais próximo, quem está mais longe do mar. Talvez pelo seu conhecimento de mundo, né? Talvez você saiba qual das duas cidades fica mais próximo do mar. E isso vai influenciar, né, o clima daquela região. Né? Então, para aprender isso aí, agora a gente vai entender os fatores climáticos. Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, tudo isso influencia. Essa imagem de um alpinista escalando o alto da montanha. Por que será que a maioria das montanhas tem gelo lá em cima? Por que será? É isso que nós viemos aprender. A geografia do sexto ano é uma geografia muito base, né? Ela ajuda a reforçar muitas coisas que vocês aprenderam no Fundamental 1, né? Quarto, quinto ano, e aí chega aqui no sexto ano, a gente tem bastante coisa legal para aprender. Se você aprender tudo isso, você vai entender no sétimo ano a geografia do Brasil, você vai entender no oitavo ano um pouco das Américas, você vai aprender um pouco da África, no nono ano você vai entender Europa, Ásia, Oceania, e depois lá no ensino médio você vai entender muitas coisas, muito mais discussões de meio ambiente, coisas muito mais profundas quando você aprende aqui no sexto ano isso. Eu sempre digo que a geografia do sexto ano ela é muito importante para dar base para os outros anos. Então, vamos lá. Então ele vai dizer assim, ó, os fatores climáticos influenciam as características atmosféricas de um determinado local e provocam variações nos elementos climáticos, como a temperatura, a precipitação e os ventos. Professor, o que é esse negócio de precipitação? Calma, na próxima aula eu vou explicar isso para vocês. Aqui também vai dar para explicar um pouquinho, mas já dá para a gente ter uma noção, beleza? Quais dos fatores climáticos nós podemos observar na imagem ao lado? E aí? O que você me fala, hein? Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade? Bom, de primeira mão eu já posso dizer para você, é altitude. Por quê? As montanhas são os lugares mais altos do mundo. Então, quanto maior for a altitude em relação ao nível do mar, menor será a temperatura. Por isso que nós estamos vendo aí, então, um fator climático que influencia. Certo? Se você respondeu altitude, com certeza. A latitude ela está muito ligada à linha do Equador. Aquilo que a gente viu de zonas térmicas e tudo mais, certo? Não é o caso agora. A maritimidade nessa imagem não dá para saber e a continentalidade também não. Mas a gente vai estudar para entender mais algumas coisas. Se você respondeu altitude, é por isso que está esse próximo slide agora. A altitude é a distância vertical de qualquer ponto do planeta em relação ao nível do mar. Isso é muito importante você entender. A altitude está ligada ao nível do mar. Se você está aí na sua casa, em qualquer lugar do estado, e você precisa trocar uma lâmpada, você sobe uma escada, provavelmente essa escada, né, porque você provavelmente a lâmpada deve estar com de 2 a 3 metros de altura.
e não de altitude. Mas, professor, qual que é a diferença? A diferença é que o nível do mar é que relaciona essa metragem em relação à altura de algo que está acontecendo, de algum relevo que tem no planeta Terra. Como a gente sabe, a Terra é toda deformada, né? Tem lugares mais altos, tem lugares mais baixos, né? No quarto bimestre você vai entender muito mais sobre os relevos do mundo, mas aqui eu já posso te dizer. A altitude está ligada ao nível do mar. É a primeira coisa que você tem que saber. Mas ele deixa o conceito aí pra gente. A altitude é a distância vertical, ou seja, de pé, né, de qualquer ponto do planeta em relação ao nível do mar, cuja altitude é sempre zero. Dessa forma, a altitude de uma montanha é medida vertical entre o nível do mar e o seu topo, como ilustrado na imagem abaixo. Bom, a montanha pode ter, sei lá, 10.000 metros, mas a altitude dela em relação ao nível do mar, você percebe pela imagem que ela é menor, certo? Já a altura é a distância vertical também de um corpo ou de um objeto acima da superfície terrestre. E a superfície pode ter variações, ela pode estar num planalto, ela pode estar numa planície, né? Então, isso é muito importante você saber. E tem um destaque aí importante, ó. Na troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Ou seja, fica gelo, ó. Lembra? Tá próximo da troposfera, né, de 12 a 20 quilômetros, como nós vimos na aula passada, você está vendo que vai fazer o quê? Vai diminuir a temperatura. Então, se você resolver subir, né, num balão, se você resolver subir, como nós vimos na aula, né, passada, leva a blusa, tá? Bom, como no começo da aula ele mostrou duas cidades, foi Ubatuba e Campos do Jordão. Então, se a gente trocar aqui para Santos, vai dar na mesma. Né? Tem um monte de gente que sabe que Ubatuba é praia, né? Praia está no nível do mar, ou um pouquinho a coisa acima, né? No caso de Santos aí, ela está 2 metros do nível do mar. Gente, mas professor, sim, é verdade, está a 2 metros. Já Campos do Jordão está a 1.700 metros, como você pode ver nessa figura. A altitude está 760 metros do nível do mar. A temperatura, né, vai mudar para todas elas. Quanto mais próximo do nível do mar nós estivermos, ou seja, quanto menor a altitude, maior é a temperatura. Tudo agora vai ser inverso. Quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. E isso é importante que você saiba, certo? Então, se a gente for ver as temperaturas aí, o esquema bate. Ou seja, Santos tem maior temperatura que São Paulo, porque Santos está em menor altitude. São Paulo tem menor temperatura do que Campos do Jordão, porque Campos do Jordão está mais alto, né, alto, né, de altitude, tem mais altitude em relação a São Paulo e Santos. Ou seja, Santos, 22 graus Celsius. Temperatura de São Paulo, 20 graus Celsius. E a temperatura de Campos do Jordão, a 1.700 metros, tem 18 graus Celsius. Professor, então, só do relevo estar mudando, já temos temperaturas diferentes? Sim, só por esse fato. A altitude é um fator importantíssimo. Então você já pode pôr uma coisa na cabeça. Vai ser praticamente tudo o inverso. A altitude sendo maior, a temperatura é menor. A latitude sendo maior, a temperatura é menor. E assim, a pressão atmosférica sendo maior, a temperatura vai também ter uma alteração aí que nós vamos mostrar aqui. Beleza? Mas olha só isso agora. Quanto maior a altitude de um local, menor a temperatura. Isso ocorre porque o ar em elevadas altitudes é menos denso, ou seja, ele é rarefeito. Professor, alguém em Campos do Jordão pode ter um problema de menos oxigênio? Sim, pode ter. Em La Paz, na Bolívia, para você ter uma ideia, 3.200 metros de altitude, né? Gente, o ar é rarefeito, tem gente que sente muita falta de ar. Jogadores de futebol sentem muito na hora de jogar, certo? Então, tem que diminuir o ritmo de corrida ali, porque senão vai passar mal mesmo, com perigo, né? De doenças respiratórias ou até paradas cardíacas para alguns, né, atletas. E por isso, menos capazes de reter
calor. Por essa razão, algumas montanhas muito altas possuem gelo em seus topos, mesmo durante o verão ou quando localizada nas regiões tropicais, é o que diz o segundo parágrafo. Ou seja, só de falar da altitude, né, e ela tá alta, a gente já vai perceber que altitude tem tudo a ver com temperatura, certo? Olha lá, na imagem ao lado, é possível observar que Santos, por possuir menor altitude, tem a temperatura mais elevada que as demais cidades, especialmente em relação ao Campos do Jordão. E aí ele faz um glossário aí embaixo, ar rarefeito, o ar com menor concentração de gases. Daqui a pouco vai ter um esqueminha mostrando, né, a questão da pressão atmosférica e o ar rarefeito. Ele está falando que o ar fica raro, né? Raro efeito, é isso que ele quer dizer. São poucas moléculas de ar, ou seja, a pessoa vai ter dificuldade de diminuir, de respirar, né? Não vai conseguir respirar tanto. E é importante você entender esse trechinho, rarefeito, ar rarefeito. É a diminuição de oxigênio na região, beleza? Bom, aí já tem uma atividade no seu livro que é importante você fazer. Gente, há uma dificuldade dos alunos lerem o enunciado que está no livro. Lê aí, isso é importante. Quanto mais você lê, melhor você vai. Lógico que eu tenho duas figuras aí, e ele vai dizer qual dos municípios está localizado em numa maior altitude. Bom, a gente acabou de ver que a altitude tem tudo a ver com a temperatura. Se você olhar duas cidades como Santo Antônio do Pinhal, aqui ó, tá marcado o nome aqui, não, praticamente no mesmo horário, ó, 7h17 da manhã, 7h19 da manhã. E São Paulo, aqui você vai ver que São Paulo está maior e Santo Antônio do Pinhal está menor. Ou seja, nós estamos tendo o quê? Uma diferença de altitude. E isso faz a diferença? Com certeza, com certeza. Você já percebe que Santo Antônio do Pinhal está numa altitude maior, né? Então, primeira resposta nós já temos. A altitude influencia a temperatura de um local. E daí que começa a surgir, né, a ideia de tempo e clima, né? Nesse dia está fazendo frio. E a gente percebe que sempre Santo Antônio do Pinhal vai ser mais frio do que São Paulo. Portanto, se forem para lá, levem blusa. Bom, a situação, né, a correção do seu exercício está aí, né? E você pausa esse vídeo, olha para a tua resposta, vê se está correta, condizente, se não apaga, lê, tenta entender e coloca. Qualquer dúvida deixa nos comentários do vídeo aí, tá? Agora, vamos falar do outro fator, que é a latitude e as zonas climáticas. Como você já viu anteriormente, as latitudes demarcaram as zonas climáticas. Zona polar, a zona temperada e a zona tropical. Tudo isso nós já vimos no segundo bimestre com clareza, né? Temos vídeo gravado, só você ir no canal, procurar as playlists que você vai entender sobre isso. Mas você já sabe que a zona tropical é a zona mais quente, já a zona temperada é uma zona mais amena, tanto o norte quanto o sul, e fria mesmo é a zona polar, tanto ártica quanto a antártica, certo? Já tendo essa informação sobre a forma como o Sol ilumina a Terra, nós já conseguimos já ver quais os lugares que têm influências das latitudes. Lembra, a latitude está em relação à linha do Equador. Em cima da linha do Equador faz muito calor. Olha lá, e ele vai dizer para você, como você já viu anteriormente, as latitudes demarcam as zonas climáticas. Zona polar, zona temperada e zona tropical, que representam faixas que recebem diferentes incidências da luz da radiação solar. Isso ocorre por conta do eixo de inclinação da Terra, que é aqueles 23 graus e meios que a gente estudou. Na imagem A, né, ele mostra aí, ele tem o ponto A, nós temos uma temperatura, e no ponto B nós temos outra. Então, quem está mais quente? O ponto A. Então, você só de olhar esse mapa, você já vai ver as cores quentes e as cores frias. Quanto vermelho, laranja, amarelo, recebem, né? Pelo menos dá para entender que são cores mais quentes. E azul, lilás, né? Quanto mais essas cores cinza, branco, a gente já entende que são cores frias, beleza? Nesse sentido,
É isso que nós queremos dizer para vocês. Eu posso até, né, salientar aqui para vocês, daqui a pouco vai aparecer um mapa climático aqui, mas aqui ele está deixando mais claro para nós. Quanto mais próximo da linha do Equador, que é a linha que divide o mundo em norte e sul, que está passando bem aqui, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente está o clima, né? E aqui, o território brasileiro é cortado por essa linha, que legal. Ó, e agora eu vou mostrar aqui um mapa para vocês, quer ver? Um mapa, deixa eu só pegar aqui. Mapa das zonas térmicas. Tem um mapa legal aqui no Google Imagens, que eu sempre uso ele em sala de aula, que é esse aqui, ó. Esse mapa, ele mostra, né, a mudança das cores. Você percebe que na linha do Equador, bem no centro do mundo aqui, ó, onde está passando o Brasil e tal, nós temos cores mais quentes. E conforme ela vai se distanciando da linha do Equador, tanto a norte quanto a sul, você percebe que ela está fazendo o quê? Ela está diminuindo, ou seja, está ficando mais frio. Portanto, é isso que eu quero te dizer quando eu falo de latitude. Cuidado para você não confundir com altitude, tá? Os nomes são meio parecidos, cuidado. Então você já sabe que o ponto A é mais quente, o ponto B é mais frio, beleza? Se eu tivesse que colocar um ponto C lá na zona ártica, e aí que você vai falar? É frio, né, professor? Ah, tá. Beleza. Bom, como a latitude influencia o clima, ele vai dizer assim, ó, locais mais próximos da linha do Equador são baixas latitudes. Toda vez que o professor de geografia falar assim para vocês, ó, nós estamos em baixa latitude. Baixa latitude, maior temperatura. Alta latitude, menor temperatura. Lembra? É o inverso, como eu disse no começo da aula. E aí ele vai falar, recebem mais radiação solar e, portanto, tendem a apresentar temperaturas mais altas. A temperatura diminui à medida que o local está distante da linha do Equador. Médias e altas latitudes. Para entender melhor esse conceito, assiste o vídeo ao lado. Vamos dar uma olhada nesse videozinho aí? Bom, agora que você já sabe o que é tempo, já sabe o que é clima, sabe quais são os atributos referentes a cada um deles, a gente podia parar para pensar um pouquinho na variação do clima. O que eu estou falando? Você, por exemplo, está nesse momento assistindo essa aula numa praia de Fortaleza. Tá aquele sol de 35 graus, você curtindo uma praia e resolve que na próxima semana vai passar uma semana de férias em Paris. Sai daí, pega seu avião, chega a Paris e descobre que Paris está nevando. Por que a temperatura varia de um lugar para outro? Por que a umidade varia de um lugar para o outro? Por que o clima varia de um lugar para o outro? Existem uma série de fatores que explicam essa variação de clima de um lugar para o outro. E a gente vai descomplicar esses fatores para que você entenda exatamente por que esse clima varia de um lugar para o outro. Primeiro que a gente vai falar vai ser a latitude. O que é latitude? Latitude é a distância de qualquer ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Qual é a relação da latitude com o clima? Conforme a latitude aumenta, a temperatura tende a diminuir. Ou seja, quanto mais distante nós estivermos da linha do Equador, menor tende a ser a temperatura. Por que isso acontece? Por uma razão muito simples. Temos aqui a Terra, linha do Equador, Sol. Sol emite sua radiação. Ao enviar essa radiação, o ângulo de incidência dessa radiação sobre as áreas próximas à linha do Equador é um ângulo reto. O que eu estou falando? No Equador, a radiação solar ela incide quase a 90 graus da superfície. Conforme a gente se distancia do Equador, que seria essa situação 2 aqui, vou botar aqui, ó, afastando-se, essa radiação começa a incidir de forma mais inclinada. Quando ela incide de forma mais inclinada, ela vai iluminar uma área
maior do que ela ilumina quando incide com o ângulo reto. Quando ela ilumina uma área maior, ela perde intensidade. Por quê? Se espalha para uma área maior, a intensidade diminui. Se você apagar a luz da sua casa, apagar tudo, deixar só uma lâmpada acesa e colocar a mão assim em frente à lâmpada, cuidado para você não queimar sua mão, você vai perceber o seguinte: a parte central da sua mão que está próxima à lâmpada, ela vai estar mais iluminada e você vai senti-la mais quente do que as pontas do que a ponta da sua mão, que vai estar menos iluminada e vai estar menos quente. Por quê? Ali a luz vai chegar muito mais inclinada, vai iluminar uma área maior, vai perder intensidade, vai aquecer menos. Então, conforme a gente se distancia da linha do Equador, essa luz ela começa a perder intensidade, perde a capacidade de aquecer tanto, consequentemente, a temperatura é menor. Até que a gente chega aos polos. Junto aos polos existem momentos em que sequer existe luz. Dias e dias sem o dia clarear. Ok? Então, aumentou a latitude, diminuiu a temperatura, porque a incidência da radiação solar ela vai sendo com um ângulo cada vez maior, ilumina uma área maior, perde intensidade da luz, perde a capacidade tão grande, perde a capacidade de aquecer a superfície como ela aquece junto ao Equador, quando ela incide diretamente com um ângulo reto. Muito bem. Vimos então aí a explicação, excelente vídeo, né, colocado aí, sobre a iluminação solar. Agora, passando o slide aqui, ó, vamos seguir o slide, próximo slide. Ele já tem a atividade 2 que está aí no seu livro, né, que ele vai falar agora das latitudes em números. Então ele vai mostrar 4 cidades para nós, em diferentes lugares do mundo. Ele vai mostrar Florianópolis, Santa Catarina, no Brasil, a 27 graus, 35 minutos e 33 segundos no sul. Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, a 32 graus, 45 minutos, 35 segundos ao norte. Macapá, no Amapá, aqui no Brasil, a 0 grau, a 2 minutos e 25 segundos ao norte. E Moscou, e Rússia, né, que está a 55 graus, 45 minutos, 19 segundos, aonde no norte. E aí ele faz a pergunta, qual dos locais tem a temperatura mais alta? Bom, eu disse para você que é regra, quanto menor a latitude, menor a temperatura. Portanto, o número menor aqui em questão de latitude, em graus, você pode olhar, né, em graus, nós temos o quê? Macapá a 0 grau. Esta seria a resposta correta. Em segundo lugar, nós temos Florianópolis, com 27 graus. Depois nós temos Dallas, ou seja, no Texas, nos Estados Unidos. E por fim, Moscou, na Rússia. Ainda repetindo, quanto mais longe da linha do Equador, mais calor, ou mais frio, né? Mais frio ele faz, certo? Toma cuidado para você não se embananar com isso. Aí tá a correção, você pausa o vídeo e vê se realmente bate aí com a resposta com que você colocou no seu livro, né? Porque essa aula é título de revisão. Lembra sempre do que eu disse, Macapá, no Amapá aí, né? Porque a latitude é a menor das 4, né? Ela está em cima da linha do Equador. E agora eu vou te explicar maritimidade e continentalidade, que são 2 fatores muito importantes para também estabelecer um pouco mais sobre clima, certo? Bom, esses fatores climáticos estão relacionados à proximidade, à maritimidade do mar, ou à distância, à continentalidade de grandes corpos de água, que influenciam na umidade do ar e nas temperaturas locais. Gente, é muito importante você saber efeito de maritimidade e efeito de continentalidade. Quanto mais para dentro do continente, longe das águas nós tivermos, mais influencia o clima para que ele fique seco, sem água na atmosfera. E, né, sem muita água na atmosfera, né? E a maritimidade é mais próxima do mar. Isso vai influenciar ali na temperatura também da cidade. Vamos entender? Como a maritimidade influencia o clima? Olha só essa cidade maravilhosa, né? Ilhabela, São Paulo. Então você está vendo aí muitos corpos de água.
né, a parte da hidrosfera. E aí ele fala assim, ó, locais próximos a grandes corpos de água, né, d'água, como mares e oceanos, possuem menor amplitude térmica. Que é isso, professor? Fica tranquilo que não é nada demais. Uma amplitude térmica é uma continha de menos. Você pega a temperatura máxima de um dia e a temperatura mínima do dia, né? Todos os dias nós começamos o dia numa temperatura e terminamos ele em outra temperatura, certo? Às 6 da manhã vai ter a temperatura mínima e às 3 da tarde, mais ou menos, nós vamos ter a temperatura máxima. Entendeu? Então, aqui em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, nós estamos um pouco longe do mar, né? Quase 500 quilômetros do mar. Então a gente não tem grandes corpos de água muito próximo daqui. Lógico que nós temos o Rio Tietê aqui próximo, nós temos o Rio Grande aqui próximo, mas ainda mesmo assim está longe para influenciar a nossa área climática, certo? Precisa de muita água mesmo. Bom, o que eu quero te mostrar com isso? Ele fala assim, ó, longe a amplitude térmica, se eu começar aqui o dia, no mês de julho, julho, agosto, numa temperatura de 10 graus Celsius, e terminar ela com 30 graus Celsius, para fazer uma continha de menos, 30 menos 10, eu tenho 20 graus de amplitude térmica. Professor, o que é essa amplitude térmica? É a diferença entre a máxima e a mínima. 6 da manhã deu 10 graus. Nossa, tá friozinho, né, professor? A gente vai tudo de blusa para escola e tudo mais. Depois, né, 3 da tarde mais ou menos, se você estiver saindo da escola ali ou um pouquinho mais, você já está sem blusa. Por quê? Porque a temperatura já mudou bruscamente, né? Foi para mais de 20 graus de amplitude, ou seja, está mais de 30 graus, por exemplo, já está calor, não dá para ficar de blusa, certo? Então, essa distância da mínima para a máxima, a gente chama de amplitude térmica. É uma continha de menos, não precisa se afobar não, porque nós vamos ter aí um exercício super fácil para a gente fazer. E aí você vai identificar se tem efeito de maritimidade, quem está mais próximo do mar e quem está mais para dentro do continente, certo? E aí ele vai dizer assim, ó, isso ocorre porque o ar retém calor e contribui para que as temperaturas fiquem mais amenas ao longo do dia e a umidade do ar seja maior. Então, porque tem mais água ali. Então, a umidade do ar vai influenciar e vai segurar um pouco a temperatura. Quando você ver uma cidade mais próxima do mar, só por dados, você vai perceber que a amplitude dela não varia tanto. Eu posso até dizer que, em alguns casos, não é fixo isso, né? Mas que em alguns casos, a maioria fica menos de 9 graus. Ou seja, a maioria das cidades que estão mais longe do mar, ela vai estar acima de 10 graus de diferença da mínima e da máxima. E isso já começa a nortear a gente para saber se está longe ou está perto do mar. Então você vai entender isso aí. Lógico que você tem que comparar duas cidades para isso, tá? Se não der para comparar, pelo menos você sabe que a amplitude térmica abaixo de 9, você pode já concluir que ela está próxima do mar. E uma amplitude térmica acima de 9, você pode concluir que ela está um pouco mais longe do mar. O município de Ilhabela, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, é uma ilha. Por conta da proximidade do mar, tem um clima mais estável. Olha só a palavra-chave, estável, quente e úmido, com menor variação térmica ao longo do ano. Então você percebe o seguinte, se começar o dia calor, vai terminar calor. Se começou frio, vai terminar frio. É isso que está dizendo o efeito de maritimidade. A gente vai perceber isso na hora que a gente fizer o exercício. Como a continentalidade influencia o clima? Bom, agora é a ideia. Está mostrando Araçatuba, São Paulo, né? Quase lá no Mato Grosso, mas está perto do Rio Paraná. O grande Paranazão, né? Que divide ali os estados do Mato Grosso do Sul, né? E do estado de São Paulo. Quanto mais distante de mares e oceanos, maior é a amplitude térmica, o que resulta em menor umidade e as temperaturas variáveis ao longo do dia. O município de Araçatuba, no estado de São Paulo, por exemplo, está localizado no interior de São Paulo, bem no interior mesmo, longe da costa, né? Ou seja, longe do mar. Por esse motivo, experimenta maior variação térmica entre o dia e a noite, e entre estações do ano também, né? Então a amplitude térmica, como eu disse, ela vai variar ao longo do dia.
Em alguns lugares, ela vai variar pouco. Longe do mar, ela vai variar muito, certo? A diferença entre a máxima e a mínima, a temperatura maior e a menor, certo? A gente chama de amplitude térmica, como eu expliquei. E aí vai ter um videozinho aqui. Vamos colocar esse videozinho, vamos ver. Vamos falar então da brisa do mar. Como é que se desenvolve a brisa do mar? A brisa do mar é um dos sistemas responsáveis pelos temporais de fim de tarde, aquela chuva forte que acontece no final da tarde, início da noite. Mas por que esses ventos úmidos sopram do mar em direção ao continente? E é exatamente isso que a gente vai ver aqui nessa ilustração aqui ao lado, pessoal. Quando a gente tem o aquecimento da terra e do mar, a gente tem um aquecimento diferente. Isso você pode perceber mesmo na praia. A areia da praia, ela aquece muito mais rápido do que a água. A água, ela demora para aquecer, mas ela também demora para liberar esse calor. Ela fica aquecida por um período de tempo muito maior do que a terra. Como a gente tem esse aquecimento diferente sobre a terra e sobre o mar, a gente tem então as parcelas de ar, né? O ar, né? Próximo da superfície, subindo. Então, quando a gente tem esse ar subindo, né, a gente precisa de um ar para repor esse ar que está subindo. E esse ar que vem para repor, ele vem exatamente do oceano. Então, a gente tem a brisa do mar. Essa é a responsável pelos temporais também de fim de tarde, porque os ventos que sopram do mar, que sopram do oceano, eles são bastante úmidos, encontram uma condição de atmosfera bastante aquecida quando chegam no continente, e aí eu tenho o desenvolvimento de grandes nuvens do tipo cumulonimbus, e aí eu tenho a formação dos meus temporais. Bom, muito bem. Então aí a diferença, né, de amplitude térmica, né, de cidades que estão próximas do mar. E ele explicou muito bem isso aí. E se você não entendeu, se você quiser levar o seu professor numa cidade próxima ao mar, lá a gente senta na praia, você paga tudo, a porção, eu sento e explico tudinho para você esse efeito de maritimidade, né? Por volta de umas 7 da noite a gente vai sentir aquela brisa do mar, né? A gente pode até viver essa tempestade aí que ele falou, mas lá na beira do mar a gente faz esse esforço por vocês, beleza? Bom, brincadeiras à parte, nós temos aí então qual dos dois municípios sofre a influência de maritimidade. Bom, aqui é simples, gente. E para chegar nessa conclusão, a gente tem que fazer a continha de menos. Continha de menos, hein? Difícil, hein? Não é nada, professor. A gente consegue. É só você olhar então a temperatura máxima em graus centígrados e a temperatura mínima do dia. Tira um número pelo outro, ó, 30 menos 20, a resposta aqui é 10. E aqui, até colocar a respostinha aqui, ó, deixa eu pegar uma caneta. Colocar aqui, ó, a temperatura aqui é 10 graus Celsius, certo? De AT. O que é AT, professor? Amplitude térmica. A AT aqui dessa cidade, quanto que tá? Ó, faz uma continha de menos aí. Faz a continha de menos aqui. 19 menos 24. 19, vai. 20, 21, 22, 23, 24. 5 graus, professor. 5 graus. Percebeu? 5 graus Celsius. Mas isso quer dizer o quê? Que na cidade de Cananéia, ela está mais próximo do... Olha lá, do mar. Olha que legal que ficou o meu mar aqui. Mar vermelho, né? E o outro aqui, ela está mais longe do mar, ó, 10 graus de diferença, está mais para dentro do continente do estado de São Paulo, que é a cidade de Bauru, está bem no centro do estado. Então, você já percebe que Cananéia tem uma influência do mar. Por quê? Porque a sua amplitude térmica não varia tanto. Quando isso acontece, é porque está próximo de águas, de grandes corpos de água, como disse no slide. Então, tá aí a resposta. Para aí, clica aí, né? Tá aí uma foto de Cananéia. E se você me levasse lá, eu tinha certeza que você ia aprender esse efeito de maritimidade na prática. Pausa esse vídeo, tenta entender um pouco mais sobre essa situação, né? E vê se a tua resposta condiz com isso. E qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários aí. Beleza? Então, vamos encerrar nossa aula. O que você entendeu? Latitude influencia o clima? Claro, professor. Quanto mais longe da linha do Equador, mais frio fica. Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente fica. E como fica quente, professor? É por isso que tem grandes florestas, grandes, né, como a floresta amazônica, na linha do Equador. E nós temos também a altitude, né? São Paulo, Santos, Campos do Jordão, como nós vimos na imagem,
influencia muito, né? Quanto maior a altitude, né, no relevo, menor será a temperatura. E o ar? O ar fica rarefeito. Pessoas podem ter falta de ar. Pessoas com asma, bronquite asmática, pode ter algum probleminha aí. Então, não esquece de levar a bombinha quando for para lugares altos, como La Paz, na Bolívia, certo? Nesse sentido, tá aí as referências da nossa aula. Temos o aprofundando uma perguntinha. Essa aqui é baba. Isso aqui é baba demais. Vamos lá. Sobre os fatores do clima. Analise as afirmações e assinale a alternativa correta. 1. Altitudes baixas em regiões próximas ao nível do mar. Registram em média temperaturas mais elevadas que altitudes maiores, como regiões montanhosas. E aí? Altitude baixa, ó, aprende a ler. Altitude baixa em regiões próximas ao nível do mar. Bom, ele falou que está próximo do nível do mar. Bom, você já pode concluir, é uma planície, certo? Praticamente, nós já sabemos que aqui nós vamos ter uma amplitude térmica menor, porque está próximo do nível do mar, está próximo dos corpos de água. Registra em média temperaturas mais elevadas? Assim, né, professor? Em planícies a temperatura costuma ser maior, porque ela está próximo do nível do mar, é verdade. Então, portanto, essa resposta está correta. Né? Ele coloca esse como regiões montanhosas só para você comparar que no nível da planície, no nível do mar, nós temos temperaturas mais elevadas. Aí ele fala como, né? Comparando. Isso aqui ele coloca para te confundir. Cuidado, hein? Então, a resposta está correta. Vamos ver a outra. Uma cidade localizada próxima ao mar não sofre influência de nenhum fator climático. O que é isso, professor? Todas as cidades do mundo, todos os lugares do mundo vão sofrer influência de algum tipo de fator climático. Então essa resposta está totalmente errada. Tchau para ela. E agora a gente vai ver a outra aqui, ó. As regiões do planeta localizadas em latitudes baixas, ou seja, próximo da linha do Equador, não esquece disso, registram em média temperaturas mais elevadas. Professor, linha do Equador, as cidades que estão aqui, ó, bem próximo da linha do Equador, estão mais quentes? Com certeza, temperatura mais elevada do que aquelas que estão próximos dos polos, né? Aqui no Polo Norte, ó, no Polo Sul, aqui está mais quente, lógico. Portanto, essa está correta e a resposta correta é essa, letra C, de coração, para terminar essa aula. Um grande beijo para você. Tchau.